Nesta aula, eu vou mostrar como criar uma aplicação ASP.NET Core usando o Entity Framework Core sem utilizar o Visual Studio. Até o momento, nós temos usado o ambiente do Visual Studio 2017 para criar aplicações usando o Entity Framework Core. Mas vamos supor que num cenário você esteja trabalhando num ambiente onde você não tem o Visual Studio. Então, nessa aula eu vou mostrar como criar uma aplicação ASP.NET Core usando o Entity Framework Core 2. Então, eu estou usando ASP.NET Core 2 e Entity Framework Core 2. Eu vou usar a abordagem Code First sem usar o Visual Studio. Então, para isso, você precisa instalar para o seu ambiente apenas o NetCore 2.0 SDK e um editor de código a seu gosto. Eu vou usar o Visual Studio Code. Tá? Bom, para desenvolver uma aplicação ASP.NET Core com Entity Framework Core, nós vamos usar nesse ambiente a interface de linha de comando, que possui o driver .NET. Então nós vamos usar os comandos .NET Add Package para incluir pacotes e vamos usar também um comando para realizar a migração e a criação e o gerenciamento do banco de dados. Então a primeira coisa que nós precisamos é criar a aplicação. Então eu vou abrir aqui uma janela de comando, vou usar o Windows PowerShell. Você pode usar qualquer. Então tá aqui. Então o que eu vou fazer? Deixa eu trazer a janela de comando aqui. Então eu vou para uma pasta aqui na raiz e eu vou criar aqui, MD MVC Core Entity Framework Core. Criei a pasta, vou entrar nessa pasta. Eu já falei da interface netcree, então eu tenho uma pasta vazia, então eu vou dar um .NET Info para obter informações. .NET -info. Tá aqui, eu tenho a ferramenta de linha de comando do .NET, que é 2.0, eu estou no ambiente Windows, mas tudo que eu fizer aqui vai valer para o ambiente Linux e para o Mac também. Tá? Então, eu vou agora definir as opções que eu tenho aqui para projeto. Então, do .NET New, ele vai me dar as opções de projeto. Então, aqui está os modelos e aqui está a abreviação que eu posso usar para criar o projeto. Então, por exemplo, eu vou criar um projeto ASP.NET Core Web App, Model View Control. Então, eu vou usar o nome curto MVC. Para criar, eu vou dar .NET New MVC e aqui eu vou usar um argumento. Então, por exemplo, eu vou criar uma pasta onde eu vou criar o projeto. Então, vou definir aqui. Vamos colocar aqui MVC Core 2. CD MVC Core 2. Então agora, eu vou dar o .NET New novamente. Então agora eu vou dar o comando .NET New MVC, que vai ser o template que eu vou usar, e ele vai criar um projeto nessa pasta aqui, que eu estou. Eu poderia ter, ao invés de criar a pasta, usar aqui o output e o nome da pasta. Então vamos lá. Então ele vai, processar, vai criar o projeto, está restaurando os pacotes necessários. Está aqui, ele criou o projeto. Note que ele criou a pasta controllers, a pasta models, a pasta views, tá? A pasta www.root e os arquivos de configuração, tá? O arquivo startup. Então, nesse momento, eu já tenho o projeto criado. Se eu der um .NET Run, ele vai levantar o servidor de teste, e eu já vou poder abrir o navegador e abrir essa aplicação, que ela vai estar pronta. Ela tem
Olha lá, ó. Ele tá no ambiente de desenvolvimento e está escutando na porta 5000 do localhost. Então eu vou abrir o navegador aqui, né? Deixa eu levantar aqui para... Opa! Deixa eu levantar aqui e no PowerShell, né? E vamos lá, ó. http localhost 5000. Ó, ele está atendendo, né? Tá aqui, ó. Essa é a minha aplicação, é a padrão, né? Muito bem. Então vou dar um Ctrl C aqui para parar o... Então a minha aplicação está pronta. Então eu já posso iniciar o desenvolvimento, tá? E aqui eu vou precisar de um editor de código para mim trabalhar com os arquivos. Fica muito difícil você gerenciar tudo aqui na linha de comando. Então eu vou usar o Visual Studio Code. Você pode usar o Sublime, o WebStorm, né? Existem diversos editores de códigos aí. Eu vou usar então eu vou dar um code ponto, ele vai me abrir o projeto dessa pasta aonde eu estou, na janela do Visual Studio Code. Tá aqui, ó. Eu estou com uma segunda janela aberta aqui que eu vou fechar, tá? Então eu vou fechar aqui, deixa eu ajustar aqui. Ele já identificou que ele precisa de alguns recursos para dar um build e o debug. Eu vou dar um yes aqui, ele vai criar uma pasta aqui para o VS Code aqui. Então tá aqui, ó. Tá aqui o meu projeto, ó o arquivo de projeto. Tá vendo, ó? Microsoft ASP.NET Core AL 2.0. E ele já referenciou aqui, ó, uma ferramenta Code Generation Tools 2.0, tá? Eu estou usando Netcore app 2.0. Então agora eu vou iniciar instalando os pacotes do Entity Framework. Tá? Então para isso eu vou usar o Web Package. Esse pacote Web Code Generation Tools, ele já acho que já instalou, né? Vamos ver aqui no CST Project. Visual Studio, Web. Deixa eu puxar ele para cima para a gente ver. Ó, Visual Studio Web Code Generation Tools, ele já está referenciado, tá? Então vamos lá. Então eu posso continuar aqui na linha de comando, abrir aqui, dar os comandos aqui, né? E você vai ver o resultado ali, ó. Então eu vou dar um comando aqui, então eu vou instalar agora esse pacote aqui, ó. Eu vou dar um .NET, .NET Add Package, vou instalar o pacote do provedor do SQL Server, tá? Que é o Microsoft Entity Framework Core SQL Server. Então eu vou abrir o Visual Studio, o Code, né? A minha janela de comando. Tá aqui, ó. Então eu estou na pasta do projeto. Eu vou dar um .NET Add Package. E ele vai instalar e restaurar. E você vai ver, olha lá, ele já instalou para mim. Você já viu aqui, ó, que isso já se refletiu no arquivo de projeto, tá? Muito bem. Além desse pacote, eu vou precisar desse pacote, que é o Entity Framework Core Design. Então eu vou fazer a mesma coisa. Aqui eu posso usar um recurso que eu já mostrei, né? Eu vou dar um Ctrl aspas simples, ele vai abrir uma janela no projeto que é a mesma janela, que vai ter o mesmo efeito que se eu tivesse nessa janela aqui, tá? Então agora eu tenho que me posicionar aqui e eu vou dar um .NET Add Package Microsoft Entity Framework Core Design. Eu preciso dessa ferramenta. Ele está fazendo instalando e restaurando. Note que ele já instalou, ó lá, Core Design 2.0. Está tudo na versão 2.0, tá? E finalmente eu preciso incluir uma referência, né, ao Microsoft Entity Framework Core Tools.NET. Tá? Então, para fazer isso, eu não posso dar um Add Package. O que eu tenho que fazer? Por enquanto, eu tenho que vir aqui no arquivo de projeto. Eu vou recolher essa janela um pouco para baixo. Tá? E como ele já tem um .NET to Reference, eu vou fazer a mesma coisa. Ó.
Deixa eu recolher aqui para você visualizar. Olha lá. Eu estou incluindo a referência Entity Framework Core Tools.net, que é esse pacote aqui, ó, Tools.net. Esse aqui já foi referenciado na criação do projeto. Então, quando eu faço isso, né, eu tenho que vir aqui na interface de linha de comando. Deixa eu limpar aqui. Tenho que dar um .NET Restore para ele restaurar os pacotes pendentes aí no projeto. Pronto. Já tenho, o meu ambiente já está configuradinho para mim usar o Entity Framework. Então agora, o que eu tenho que fazer? Feito essa parte de configuração, que é instalar o provedor, instalar a ferramenta de design e instalar essas ferramentas, referenciar essas ferramentas no .NET Crypto Reference no arquivo de projeto, eu já posso partir para o desenvolvimento, que eu vou definir o modelo de domínio, definir a classe de contexto, né? Definir a string de conexão e usar o Migrations. Então, vou voltar para a minha aplicação aqui. Eu vou fechar essa janela aqui para mim ter mais espaço. Então, agora, eu vou na pasta Models, né? E eu vou fazer assim, ó, eu vou criar um modelo de domínio para gerenciar a informação de clientes, tá? Nas aulas do Visual Studio eu trabalhei com o modelo de domínio alunos. Eu vou trabalhar com clientes mais simplificado aqui, porque senão fica uma coisa muito repetitiva, né? Basicamente daqui para frente vai ser igualzinho o que eu mostrei no Visual Studio, só que eu não vou ter os recursos de scaffold aqui que nem eu tenho no Visual Studio. Então vamos lá. Na pasta Models, lembrando que o Visual Studio você tem que ter, eu já mostrei o Visual Studio Code, né? Você tem que ter as referências, pelo menos o C# Visual Studio Code instalada e o C# Station. E eu também, o Alt Import, eu sugeri também, eu acho, né? E o VS Code Icons. Esses são plugins que você instala depois que você instalar o Visual Studio Code. No editor que você usar pode não ser... ele pode adotar uma outra forma de trabalhar, mas no fundo ele vai fazer a mesma coisa. Então vamos voltar aqui para o nosso projeto. Na pasta Model, eu vou criar um novo arquivo. Então, ó, New File na pasta Model. Então eu vou clicar com o botão direito e vou colocar New C# Class, que eu vou criar o meu modelo de domínio que eu vou chamar de cliente.cs. Aqui eu vou definir as propriedades dessa classe vão se refletir na tabela que depois eu vou gerar, tá? Então aqui eu vou definir, você sabe que no Entity Framework, quando eu defino uma entidade, toda entidade ela tem que ter uma propriedade que vai ser mapeada para a chave primária. Então essa propriedade, geralmente, se você nomear como ID ou cliente ID, por convenção, ele já vai fazer o mapeamento automaticamente. Então, eu vou usar ID, que é mais simples de digitar, né? Então, essa aqui é a primeira propriedade. O Visual Studio Code ele tem alguns recursos parecidos com o Visual Studio 2017. Por exemplo, para mim criar uma propriedade, eu dou prop e dou um tab, ele já cria um esqueleto para mim. Então agora eu vou criar uma propriedade, eu vou chamar de string, vou dar um tab e vou colocar nome. Tá? ID e nome. Vamos colocar mais uma só para... Vou colocar prop, tab, né? String, e-mail. Opa, aqui eu deveria ter dado um tab. Pronto. Meu modelo de domínio é bem simples. Tem o ID, o nome e e-mail. Então, o meu objetivo é quando eu usar o Migrations, isso ser mapeado. Ele vai criar um banco de dados que eu vou definir string de conexão. Ele vai criar uma tabela cliente ou um nome que eu defini. Aqui eu já vou usar o Data Annotations, né? Como eu já mostrei na aula anteriores, eu vou definir aqui. Aqui eu não precisaria, porque ele vai fazer o mapeamento correto, mas se eu quisesse definir uma tabela com outro nome, tá? Eu estou usando o atributo table, então ele vai reclamar porque eu preciso criar a referência, eu vou incluir a referência. Ó.
using Component Model Data Annotations Schema. Então, eu estou sobrescrevendo uma convenção. Por convenção, o Unity Framework vai gerar uma tabela clientes. Tá? Eu não precisaria fazer isso, mas em algumas situações eu preciso. Então, eu já estou mostrando para você como é que faz. Então, ele vai usar esse nome. Eu estou sobrescrevendo isso, eu estou forçando ele a fazer isso. Aqui, da mesma forma que eu já falei, existe um atributo aonde aqui eu vou ter que incluir a referência ao Data Annotations. Ó. Opa, deixa eu tirar aqui. Using Component Data Annotation. Então aqui esse atributo força que essa propriedade seja mapeada pela chave primária. Aqui isso seria válido se eu tivesse usado um nome que foge da convenção. Então aqui agora eu vou deixar assim e depois eu vou arrumar. Tá? Eu só vou fazer assim aqui, ó. Eu vou colocar o atributo required e aqui required, tá? Então meu modelo de domínio está pronto. Então agora eu tenho que definir minha classe de contexto, tá? Que é aquela classe onde eu vou herdar do Entity Framework, do DBContest, e definir os DBSet. Então o DBContest ele vai representar a minha sessão, a minha conexão com o banco de dados, e os DBSet, as minhas tabelas. Então eu vou dar new C# class, eu vou chamar de cliente Contest CS. Essa classe ela é especial, ela herda de DB Contest, como eu já mostrei. Então eu preciso referenciar aqui o Entity Framework Core, né? E aqui eu vou definir, primeiro, eu vou criar aqui um construtor, né? Ó, vou dar um setor, tab, ele já define aqui um construtor, só que eu tenho que dar o nome da classe aqui, cliente context. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou definir, da mesma forma, nos parâmetros aqui, eu vou usar o db context, options, né? Vou definir aqui o cliente context, né? Deixa eu recolher aqui para você visualizar. E aqui eu vou usar o parâmetro options e vou passar ele para o meu construtor base. Pronto. E agora eu tenho que definir uma propriedade usando o dbSet. Bom, public dbSet. E no dbSet eu vou definir qual que é o meu modelo de domínio, que é a minha classe cliente, e qual vai ser a minha tabela para a qual essa minha entidade vai ser mapeada. Get set. Pronto. Já defini minha classe de contexto. Agora, eu vou fechar. Está aqui. Então, seguindo o nosso roteiro lá, ó, eu vou definir a string de conexão com o banco de dados. Vamos lá. Eu vou abrir aqui o meu banco de dados. Ó. Eu estou usando o SQL Server Management Studio, que é essa ferramenta, e estou usando o SQL Server da versão 2012. Aqui eu vou criar um banco de dados aqui. Vou definir a string de conexão. E vou chamar esse banco de dados de cliente demo. Então eu vou criar um banco de dados chamado cliente demo com a tabela clientes. Então vamos lá. Eu vou aqui no app settings, né? Então eu tenho que definir aqui, ó, o nome da seção. Aqui eu vou definir a chave, que vai ser o nome com o qual eu vou identificar essa conexão. Eu vou colocar conexão BD e aqui o valor que vai ser a string de conexão.
Aqui, eu vou copiar e colar, porque ela vai ser igual a string de conexão que eu usei na aula de alunos. A única diferença é que o nome vai ser... Deixa eu recolher aqui. Ó. Então, ó, data source, o nome do meu servidor, o nome da minha tabela, né? E aqui é uma vírgula. Pronto. Então, através desse nome, eu vou identificar essa string de conexão. Então, eu já vou registrar o serviço. Eu vou abrir aqui, vou fechar o arquivo, vou aqui no serviço, só para não esquecer, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Agora, eu vou no método configure service da classe startup, eu tenho um método que é uma sugar sintático, onde eu vou registrar o meu contexto como um serviço. Então eu vou falar, ó, o meu é client context, né? Então eu preciso definir aqui, ó, na pasta, ele está na pasta models, né? E aí eu vou dar um options. Vou falar para ele que eu vou usar o SQL Server, né? Que o meu contexto vai se conectar com o SQL Server e eu vou falar assim, ó, usa essa string de conexão. Então vou usar o configuration, o get connection string e aqui, ó, deixa eu pôr um ponto e vírgula aqui. Aqui eu vou colocar o quê? Lá no meu arquivo app settings eu vou colocar esse nome, que é o nome que identifica essa string, que é a chave, né? Aqui é o valor, aqui é a chave. Então eu vou colocar conexão BD. Vamos lá no startup. Aqui, conexão BD. Então o que ele vai fazer? Ele vai, aqui eu tenho que fazer incluir uma referência ao Use Microsoft Framework Core. Então eu estou registrando o meu contexto como um serviço e falando, olha, o meu contexto tem que se conectar no SQL Server usando essa string de conexão. Tá? Muito bem, posso fechar aqui. Agora, eu estou pronto para criar o banco de dados e a tabela. Que eu já falei para ele o nome da tabela, ele vai criar aqui com o nome de clientes. Mesmo que eu não tivesse colocado esse table aqui, por padrão ele iria fazer isso. E agora eu tenho que usar o migrations. Então vamos lá, vamos ver os comandos do migrations. Eu tenho, para adicionar uma nova migração, eu tenho o .NET EF Migrations, que é o Migrations do NTM Framework. No Visual Studio, eu dava Add Migrations. Então vamos lá. Eu vou abrir uma janela aqui, né? Vou limpar e vou dar os comandos aqui. Deixa eu fechar aqui. E você vai ver que ele vai criar uma pasta Migrations com os arquivos de migração. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, ó, eu tenho que criar uma migração, verificar se está tudo certo. Se não tiver certo, eu removo, faço a remoção dessa migração, refaço a migração e quando eu tiver certeza, eu dou um update no banco de dados. Tá? Então, vamos lá. Então, eu vou dar .NET. Primeiro, eu vou ter que incluir a migração, né? Então vai ser EF Migrations Add. Vou colocar aqui, ó, cliente início. Vou dar o Enter e o Migrations vai gerar os arquivos com código que ele vai aplicar para criar o banco de dados e a tabela. Tá? Ó, ele criou uma pasta Migrations, né? Olha lá, o cliente início. Vamos dar uma olhadinha aqui e ver se está tudo certo. Então, o que ele fez aqui? Ó? Ele está criando uma tabela clientes, tudo ok. E as colunas, ID, tá? Ó, o ID é primeiro key, tá? Só que ó, o e-mail e o nome, ele vai criar
com nvarchar max. Eu não quero isso. Então eu tenho que vir aqui, eu tenho que desfazer essa migração. .net, vou dar ef migrations remove. Ele vai remover a mais recente. Então eu vou fechar esse arquivo, vou abrir aqui. E vamos ver o resultado. Ele vai remover isso que ele fez aqui, tá? Ele está terminando. Pronto, olha lá, ele removeu tudo. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir aqui no meu modelo e dar um string length, né? Então aqui, ó, o e-mail eu quero com 150 e o nome eu quero só com 80. Certo? Vou salvar, vou dar um CLS aqui e vou repetir o migrations. Então deixa eu trazer um pouquinho mais para cá. Aqui ele tem ele memoriza os comandos, então vamos lá, ó. .NET fmigrations add cliente início. Então ele vai refazer a minha migração, gerando a pasta migrations e os arquivos de migração. Olha lá. Vamos abrir aqui o arquivo. Vamos ver se está tudo certo. Olha lá. Ó. E-mail, nome, nvarchar 150, nvarchar 80. Tudo ok. Agora está certo. Então agora eu posso aplicar isso no banco de dados. Então eu posso dar .NET EF Database Update. Quando eu fizer isso, ele vai criar o banco de dados. Então, ó, vamos aqui, eu vou selecionar aqui, vou dar um atualizar. Ó, eu não tenho um cliente demo, né? Então vamos lá, vamos voltar aqui, posicionar aqui e vou dar um Enter. Então ele vai demorar um pouquinho, porque nesse processo ele vai estar verificando as classes de modelo, a classe de contexto, tá? A string de conexão, e no final ele vai criar o banco de dados e a tabela, e nós vamos verificar aqui Tá, beleza. Concluiu com sucesso. Vamos entrar aqui, vamos atualizar o banco de dados. Tá aqui, ó, cliente demo, pronto. Tabela clientes. Vamos ver aqui as colunas. Vou dar um design aqui, ó. Olha lá, ID, e-mail e nome. O ID é a chave primária, 15080. Pronto. Tá? Então a nossa tabela foi criada, né? E agora nós estamos prontos para popular essa tabela. Então eu vou fazer isso na próxima aula. Até lá!